Livro de Daniel. Capítulo 6, versículo 16. Vamos lá? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova de leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel. Chamou morto. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Morto responde: pois é. Então Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Muito obrigado. Se assente. Esse episódio acontece após o momento em que há uma grande confusão. Não consegui terminar ontem essa confusão, uma hora eu volto e termino. Mas houve um transicionar de reinos. 539 especificamente, antes de Cristo, a Babilônia cai perante os persas, e os persas dominam sobre a terra. Em transição de reinado, em grandes mudanças, e é por isso que você tem tanto medo de mudança. Mudança gera preocupação, gera instabilidade, gera medo, gera quebra de confiança, porque sai um novo líder, entra um novo líder, sai uma nova situação, entra uma nova situação, sai uma antiga, entra uma nova, e você olha até mesmo no seu trabalho, sai um supervisor, entra um novo. Ou você, como um correntista de um banco, sai um gerente que já te conhecia, entra um novo. Você tem que recuperar e retomar a credibilidade com ele, para que você consiga exercer o seu trabalho, o seu projeto, a sua função de forma adequada. Quando há uma mudança pastoral na igreja, o que era da confiança do pastor anterior já não é mais do pastor atual. E agora tem que se trabalhar novamente para se conquistar a relevância, a importância e a confiança perante o líder. E quando há uma transição no formato de reinos, aí se torna um pouco mais agressivo. Quando Israel é dominada pela Babilônia, toda a alta cúpula de Israel ela é morta. Os grandes da confiança são mortos. Por quê? Porque não dá para recuperar aquele que é da alta confiança do reino antigo. Então normalmente eles mandam matar. Eles não utilizam, porque não dá para transicionar fidelidade. Fidelidade é muito difícil de transicionar. E aqueles que são fiéis ao anterior normalmente saem para a chegada de novos, porque eles têm dificuldade de vislumbrar uma nova autoridade. Não é diferente, e aí o que acontece quando a Babilônia domina sobre Israel? Eles matam a maioria da alta cúpula israelita. Eles pegam a família real, matam a família real, os filhos e a esposa, os filhos de Zedequias, antes de vazar os olhos de Zedequias. É uma forma muito brutal e violenta de domínio, mas era assim como antigamente acontecia, quando transiciona os reinos, que é até a própria imagem daquela visão de Nabucodonosor. Sai os babilônicos entre os persas, sai os persas entre os gregos, sai os gregos entre os romanos, sai os romanos entre o bizantino, separando os dois reinados, reinado do Oriente e do Ocidente. Posteriormente vem os otomanos, mas sempre em toda a transição
é muito complicada, gera medo e gera instabilidade e preocupação. Ficamos com os chãos literalmente fora dos nossos pés e a gente olha e fala: meu Deus, transicionou a presidência, transicionou para uma pessoa que talvez não compactue com os nossos valores, transicionou para alguém que compactue, transicionou o governo estadual, municipal, transicionou o diretor da empresa, transicionou o gerente, e aí a gente fica morrendo de medo. Mas deixa eu te mostrar Daniel, que era da alta cúpula do reino da Babilônia, e de alguma forma, sem entender, porque não tem registro disso, há uma transição, cai a Babilônia e levanta-se os persas, e inacreditavelmente, Daniel, que era da alta cúpula da Babilônia, depois de revelar o sonho, interpretar a escrita na parede, ele reaparece nos persas, sendo que nos persas ele reaparece ainda numa posição mais alta, única e exclusivamente porque Deus tinha uma história para dar continuidade. E mesmo com transição de reis e de autoridades, se é Deus que rege a tua história, entra governo, sai governo, entra gerente, sai gerente, entra governador e sai governador, entra presidente, sai presidente. Se a porta foi Deus que abriu, ninguém vai te tirar de lá. Por que você está com tanto medo de transição? O meu Deus me trouxe aqui para te dizer: pode ter a transição que for, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pega na mão de alguém e fala: tire o medo, foi Deus que te colocou lá. Se Ele quiser te tirar, Ele te tira. Agora, se quiserem te tirar e Ele não deu ordem, ninguém te tira de lá. Inacreditavelmente, Daniel aparece na alta cúpula dos persas. E pior, mais alto ainda, porque nos babilônicos ele era um conselheiro. A hierarquia dos persas era o seguinte: rei persa, abaixo do rei persa, 3 presidentes, que esses 3 presidentes cuidavam de 40 príncipes. E esses príncipes cuidavam das 120 províncias que estavam sob o domínio dos persas. Daniel não é príncipe, Daniel não é plebeu, Daniel é presidente. Sai um reinado, ele é conselheiro. Aparece um novo reinado, ele é presidente. O teu pânico, Deus não se contamina. De onde você acha que Deus não deveria ter tirado, é um local de estagnação para você. E Deus cria transições e crise para poder te deslocar para posições mais altas. Pega na mão de alguém e fala: o problema é que Deus não dá relatório de planos. Está com medo do que se Deus está falando? Aquele que está cuidando de tudo. Ao entrar nessa posição, meu pastor, era interessante isso. Deus não põe Daniel numa posição somente de destaque. Guarda o que eu vou te dizer. Deus põe Daniel numa posição de comparativo. Nós falamos sobre isso hoje. A gente fala sobre um monte de coisa. Se você acha que a gente perde tempo com um monte de besteira, a gente fala muito sobre o reino. O tempo todo. Junta 2 doidos e fica falando do reino. O Senhor nosso Deus coloca Daniel ao lado de 2 presidentes. E uma coisa que você precisa entender, aí eu estou dando spoiler da nossa reunião. A forma de você pregar o evangelho no ambiente corporativo laico é sendo competente. Eles precisam ver algo tão extraordinário em você que vão querer saber quem é o seu Deus e quais são os seus valores. Seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. Seja competente no que você faz. Não fica enrolando não, não mete atestado não. Não fica de conversinha não. Seja o melhor da empresa.
e Daniel se torna o melhor entre os 3 presidentes. A Bíblia fala que o espírito de excelência estava sobre ele. Ele era destacado, ele era diferenciado. Deixa eu te explicar uma coisa: inteligência, faculdade, curso, tudo isso é bom fazer, é ótimo, eu sou a personificação disso. Mas deixa eu te explicar o que um dos melhores médicos do Hospital das Clínicas falou para mim. Se cair, bateu a cabeça, deu um AVC, ficou retardado, ficou com uma lesão cerebral, acabou toda a intelectualidade. Intelectualidade, ou o ambiente somente da inteligência, você aprende. Só que sabedoria é o que o povo chama dos paranauê, né? A sabedoria não. A sabedoria não é aprendido em faculdade. A sabedoria é algo que provém de onde? Simples. O crente não entende que ele pode não ter a melhor formação, mas nele está o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Sobre você, levanta a mão que eu quero profetizar. Sobre você está o espírito de excelência de Daniel. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus vai te dar orientação, estratégia para você se tornar o melhor daquele lugar. Sobre Daniel estava o espírito da excelência, e ele se destacava. E guarda o que eu vou te dizer: o destaque causa problema. Se destacar gera problema. Não diz lá o ditado que prego que se destaca leva martelada? Como você lida com a inveja? Como você lida? Porque sabe qual é o problema? As pessoas tentam nivelar por baixo. Tem alguém que já faz, chega alguém que vai fazer, tem que fazer igual eles, para que ninguém precise ter iniciativa. Mas alguém está fazendo, chega alguém e faz melhor. Ele subiu a régua, e agora quem ficou para baixo vai ter que correr atrás. Guarda o que eu vou te dizer. Daniel começa a ser perseguido porque ele chega debaixo do espírito de excelência, debaixo de engajamento, estratégia, de envolvimento de verdade, de sabedoria, e ele começa a fazer as coisas muito melhor que os outros presidentes. Daniel faz isso. Ele sobe a régua. Eu vou tentar te explicar. Onde você chega são trevas, mas aí você bateu no peito e falou que é luz. E aí você chega a luz nas trevas. As trevas engolem a luz, ou a luz dissipa as trevas? A luz dissipa. Então as coisas melhoram, fica tudo mais claro, mais organizado. Então onde você chega, obrigatoriamente você tem que subir a régua. Pega na mão de alguém e fala: você foi chamado por Deus para chegar nos lugares e subir a régua. Sobe a régua do bom ambiente, sobe a régua do clima bom, sobe a régua da cordialidade, sobe a régua da educação, sobe a régua da competência, sobe a régua da base do que Deus tem. Deus te colocou lá e você não está sozinha. Os anjos do Senhor se acampam ao redor de você. Chega naquele lugar e sobe a régua. Daniel sobe a régua, e quando ele sobe a régua, começa um fenômeno perigoso. Eu costumo dizer que chama assim, pastor: fenômeno joia versus bijuteria. Andem, tem alguém que trabalha com joia, com bijuteria aqui? Tem alguém? Semi-joia, joia, essas coisas? Tem alguém que trabalha com isso? Guarda o que eu vou te dizer. Ninguém pega uma joia e põe do lado numa vitrine uma bijuteria. Por quê? Por quê? Se você colocar uma vitrine só de bijuterias, todo mundo vai chegar e vai achar bonito. Tem vitrine bonita de bijuteria. O problema é quando você coloca uma joia do lado. A bijuteria é feita em larga escala. Ela não tem detalhamento de um artesão. A joia tem. Quando a joia está do lado da bijuteria, a bijuteria perde valor. Por quê?
Porque a perfeição da joia dilata e expõe a imperfeição da bijuteria. Certas invejas e ataques que tem sobre você não tem a ver com o que você faz para elas, tem a ver com a sua conduta. Só o fato de você ser, só a sua conduta demonstra que a conduta deles é baixa. Pega na mão de alguém e fala: a presença de joia no meio de bijuteria irrita. Que mande horácia. Daniel está irritando eles, porque Daniel é diferenciado. A conduta de Daniel é fora do comum. Aí eles começam a maquinar o mal. Preste atenção. Se eu não tolero ele, e ele subiu a régua, e eu não quero subir a régua, o que eu faço? Eu expurgo ele. Vão tentar te expulsar. E aí quero ver se você realmente é resiliente. Foi Deus que te colocou lá. O inferno inteiro quer te tirar. E aí você fica reclamando: pastor, a luta que eu passo no meu emprego. Bem-vindo ao clube. Você é a luz que irrita as trevas. Você queria o quê? Você queria chegar lá e receber o quê? É um ambiente tenso, nervoso, dificultoso. Aí você chega cheia de Deus, cheia de luz da parte de Deus. Porque você é cheio de luz. Por quê? Porque você tem um pai. E quem é teu pai? O nome dele é assim, deixa eu tentar explicar. O nome do seu pai é Pai das Luzes, onde não há sombra de variação. Então você chega num ambiente hostil do inimigo e quer ser bem recebida. Quer ser bem recebido. Você assume um cargo, assume um ministério, assume um trabalho na igreja, e você queria que o diabo fizesse o quê? Te mandasse uma cesta de café da manhã? Acorda! Você entrou em um ambiente hostil e quem te colocou lá foi Deus. Ou você esqueceu que você era o mais fraquinho no processo seletivo? Então eles vão tentar expurgar Daniel. Aí eles começam a procurar na conduta de Daniel. Aí fuçam, aí vão lá no dia a dia, aí vão na casa, aí vão na empresa, aí vão nos negócios, aí vão nos papéis, aí vão em todo lugar e não acha. Ei, entenda o que eu vou dizer. Eles sempre vão tentar achar alguma coisa, mas você precisa acabar com o seu teto de vidro. Coloca a tua vida em ordem e acaba com o teto de vidro. Porque Daniel tinha uma vida ilibada e intacta, uma conduta ilibada, irrepreensível. Como a Bíblia diz, é o exemplo dos santos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, entenda, a calúnia sempre vai vir, mas você precisa ter uma vida tão ilibada, tão organizada, que para falarem mal de você vão ter que mentir. Pega na mão de alguém e fala: vão criticar, mas organiza a sua vida para que eles tenham que mentir para falar mal de você. E aí eles olham e não acham nada. Aí eles fazem o seguinte: mas o que ele faz sempre? Qual é a rotina? E vão fuçar a rotina dele. E fuçando a rotina eles encontram Deus na rotina inteira. E a Bíblia diz que eles olham um para o outro e falam assim: se tem um local onde nós vamos conseguir fazer uma armadilha nele, é na relação dele com Deus dele. Ou seja, para montar uma armadilha contra Daniel, eles tinham que contar com a vida de oração de Daniel. E eles montam um edito dizendo: quem orar ou fazer qualquer petição a Deus ou a reis, e não ao Senhor rei, nos próximos 30 dias, vai ser jogado na cova de leões. Eles fizeram esse edito nas costas de Daniel, sem Daniel saber. Eu vou tentar perguntar para vocês isso. Ou seja, eles criminalizam a oração. Aí eu te pergunto:
Se oração fosse criminalizada hoje, você seria pego em flagrante? Se os policiais viessem prender somente quem vem num culto de oração, qual é o percentual da igreja que é preso? Se oração fosse crime, e o que eu acho mais espetacular é que eles fazem de 30 dias. O edito, pastor, é de 30 dias. 30 dias não pode orar. Tem gente aqui que passaria os 30 dias, ele não oraria, tranquilo, não ia acontecer nada com ele. Quando foi a última vez que você dobrou o teu joelho e foi orar? Colocar a cara no pó, falar com Deus. Não orar quando está na igreja junto com todo mundo. Eu estou falando uma oração pessoal. Daniel orava o tempo todo, no mínimo 3 vezes ao dia. Eles montam um edito e montam uma armadilha para pegar Daniel. Olha para alguém, dá um sorriso bonito. Já deve ter visto muito cara feia essa semana. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: fizeram uma armadilha. Fala, fizeram uma armadilha no mundo físico, mas Daniel anda no mundo espiritual. Quem disse que vão tombar com você? Quem disse que vão acabar com você? Quem disse que vão acabar com a tua raça? Esqueceram que você não é deste mundo. Esqueceram que você não é cidadão dessa terra. Esqueceram que o teu Deus é o Deus do mundo espiritual. Esqueceram e fizeram uma armadilha no mundo físico. Mas quem anda no mundo físico tropeça. Mas quem anda no mundo espiritual anda por cima da água, ou a água abre para ele passar. Ele passa no meio da fornalha. Ele desce na cova de leões. Ninguém segura quem anda no mundo espiritual. Fazem uma armadilha e eu caminho para o final. A Bíblia diz que traz Daniel ficar sabendo que se ele orar, ele vai ser condenado à cova de leões. Fidelidade a Deus é questão de raciocínio. Para de espiritualizar. É questão de escolha. Eu escolho ser fiel a Deus. Por quê? Porque é uma questão de causa e consequência. Eu escolho ser fiel e eu sei que vai ter retaliação, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele não me deixará prostrado. Então eu faço uma escolha. Mas aí vão vir perseguição. Mas eu fiz uma escolha. Mas a escolha é qual? Eu não arredo o pé dos valores. Mas a sociedade está dizendo que você vai acontecer isso, você vai ser preso, você vai ser demitido. Não interessa o meu cancelamento nessa terra. Eu não posso ser cancelado no livro da vida. Eu escolho ser fiel. Daniel fica sabendo que quem orar vai ser lançado na cova de leões. Daniel vem para casa e adivinha o que ele faz? Ora! Mas como vocês não entendem o segredo de Daniel? Quanto mais te intimidarem, mais você ora. Ele mandará voz. Quanto mais te criticarem, ore. Quanto mais falarem mal, orem. Quanto mais te intimidarem, orem. Quanto mais te pressionarem, ore. Ore. Clama a Deus. Pega na mão de alguém e fala: quando você está conversando com Deus, a voz das críticas diminui. Sabe quando você está conversando com duas pessoas, as pessoas estão falando com você e você está prestando atenção nenhuma? A voz da outra não diminui? A voz da outra não diminui? As coisas e pessoas valem a importância que nós damos a elas.
Você escolhe se você quer ouvir quem está falando besteira ou se quer ouvir a voz de Deus falando para você: meu filho, eu estou contigo, não temas, eu abri a porta, eu estou lá, fique em paz, não vou te deixar tombar. Escolha a voz de quem você vai ouvir. Parece um bobão ouvindo qualquer gente medíocre te diminuindo. Mas é parente, eu não estou nem aí para parente. Se parente fosse bom, Deus não tinha mandado Abraão sair fora da parentela. Tudo se cumpriu na vida de Abraão, longe da parentela. Mas está indo em casa, atende da porta para fora. Tem gente que não merece pisar no lugar santo do teu lar. Acorda, seja guardião do lugar santo que Deus te deu, que é o teu lar. Eu estou cansado disso. Porque falaram de mim? Quem? 2, 3 ranhentas lá. 3 orelhudas lá falando de você e você se abate. Até quando gente boa vai ser inferiorizada por gente medíocre? Já dizia um dos maiores gênios, que foi um dos principais responsáveis pelo tombamento de Hitler, Winston Churchill, ele dizia: a caravana não para cada cachorro que ladra. Acorda. Daniel não está nem aí. Não, por favor, vem comigo, entra na história comigo. Olha o tamanho do deboche de Daniel. Sabe por quê? O meu Jesus diz o seguinte: quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu Deus no secreto, certo? Isso não serviu para Daniel. Ele foi para a janela. Se é para assumir, assume de vez, na cara lavada. Sou crente mesmo, sou contra toda essa quebra da moral e dos bons costumes. Eu sou contra, eu te respeito, mas eu não aceito, porque os meus valores não é nem de direita nem de esquerda. Os meus valores são bíblicos e cristãos. E se a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Daniel é debochado, vai para a janela orar. Os caras nem precisaram de 30 dias. No primeiro dia Daniel cai. Se oração fosse criminalizada, você seria pego no primeiro dia? No primeiro dia pegam ele. Aí correm lá e falam: aí rei, aquele lá, que veio da turma lá de Jerusalém. Esses de Jerusalém são terríveis, sabe? Eles têm um negócio diferente neles, sabe? Uns negócios. Então ele não obedeceu o edito, não. Aí vão buscar Daniel. Aí vem Daniel. Daniel já sabe que ele está condenado. O edito é dos persas. E edito de persa nem o próprio persa pode mudar. Ele já vem. Você vê Daniel batendo boca? Você vê Daniel brigando? Você vê Daniel argumentando? Pega na mão de alguém e fala: para de ser barraqueiro. Deus não gosta de crente barraqueiro. Fica arranjando encrenca não. Você escolheu ser fiel, aguenta a pancadaria. Resolveu entrar na chuva para se molhar. Resolveu abraçar o ministério, aguenta as marcas. É por isso que Paulo disse: ninguém me inquiete, porque eu trago as marcas do Evangelho. Daniel vem olhando. Aí o rei olha e fala: ih, Daniel, tá aqui. Quem fizer oração vai ser condenado à cova. Ele foi condenado à morte, sim ou não? Não! Ele foi condenado à cova de leões. É que probabilisticamente, meu pastor, qualquer um que entra na cova não sai vivo. Mas é assim, o meu Deus quebra probabilidades. Pega na mão de alguém e fala assim: Deus quebra probabilidades. Deus não entra na estatística humana. Estão dizendo que vai morrer no hospital, Deus vai lá e ressuscita. Estão falando que tem um mínimo de chance de sair viva da cirurgia, mas sai viva. Estão dizendo que não vai sair da cadeia, mas
mas sai para a glória de Deus, um homem e uma mulher transformada. Levanta a mão que eu preciso dizer: assim diz o Senhor, eu quebro a lei da física, eu quebro a lei da química, eu quebro as leis da gravidade, eu quebro a lei da medicina, mas eu opero. Milagre não se explica, milagre se vive. Uremanchoria, Derebacandaravassia, Uremanchore Badarabassuria, Eramachercho, Ravasai. Mas eu sou de família, eu tinha tudo para me revoltar e virar um ladrão, um bandido, um drogado. Mas Deus quebrou a estatística da sua história. E por isso que você está aqui nessa noite. Foi Deus que te trouxe. Foi Ele que te guardou. A chance de sair vivo daquele acidente era mínima, era quase nenhuma. Mas Deus muda a história. Abre-se a cova. Abre-se a cova. Abre-se a cova. Sepultura é quando abre a cova. Sepultura é quando abre a cova. Aos seus olhos é cova. Aos olhos de quem te jogou é cova. Aos olhos de quem te condenou é cova. Mas para Deus é passagem. Pega na mão de alguém e fala: Deus enxerga as coisas diferente. Vou tentar te explicar. Para os discípulos estava morto, para Deus estava dormindo. Para os discípulos estava enterrado, para Deus era um dormitório de 4 dias. No quarto ele ia levantar Lázaro. Para eles era um ambiente de morte e sepultura de qualquer homem que entrasse. Para Deus era local de reunião. Oi? Oi? Deus marca reuniões no fundo da cova para tratar assuntos do trono. Tem as manhas? Você não pediu para Deus abrir uma porta da exaltação? E se a porta da exaltação for a porta da cova, você entra. Pega na mão de alguém e fala: Deus marca a reunião no fundo da cova. Então o local de reunião é só local de transição. Abrem a cova, Daniel chega na porta e acontece o que aconteceu com você nesses últimos tempos. Estou encerrando em 3, 4 minutos. Cova, não tem luz, não tem degrau. Ninguém prepara uma descida boa para quem entrou na cova. Não tem conforto. O cheiro de carne humana é o pior cheiro que existe. E lá exalava cheiro de carne humana putrefada. Nem todos os lugares que Deus vai entrar com você vão ser confortáveis. Mas não é o conforto do local que dita, é se ele tem a presença ou não. Pega na mão de alguém e fala: não foi um dos melhores lugares que ele entrou, mas tinha a presença. O mesmo de ontem, pode ser que eu vou encerrar com ele. Toma. E ele começa a descer, e o barulho dos leões acontecendo. E ele vai ser atacado, tudo escuro. Ele palpando a mão. Meu pastor, onde é que o anjo estava? Na porta? Estava no fundo? Então não queira botar o pezinho na cova e sair. Você precisa até o fim. Por quê? Porque o processo precisa ser inteiro. Daniel teve visões, Daniel teve interpretações, mas até esse momento ele nunca tinha visto nem Deus, nem um ser angelical. É a primeira vez. Ele vai ter uma experiência que ele nunca teve. Então ele precisa descer até o fundo.
Ele está descendo. E os leões? Ah, cá entre nós, gente, na boa, Deus podia ter matado o leão, né? Por que Deus não matou? Eu gostei da ideia, para pegar os outros que estavam por vir. Interessante. Essa é vingativa. Mas não. Sabe por quê? Porque o ambiente é ambiente que Deus vai gerar vida. Se Deus mata leão, continua sendo um ambiente de morte. Mas quando Deus chega no ambiente, o fotógrafo entendeu. Acho que foi o único que entendeu essa parte que eu ia falar. Deus não gera livramento gerando bagunça e morte. Sabe o que Deus fez? Deus retrocede ao comportamento do Éden, os leões, e faz eles ficarem mansos. E aí Deus faz algo que para mim é extraordinário. E filha, guarda, isso é para você. Ele transforma um ambiente hostil em um ambiente de paz. Recebe paz da parte de Deus nos ambientes mais hostis que Deus acabou permitindo que você entrasse. Coloque a mão no teu coração e Deus manda eu dizer: eu vou gerar paz no epicentro da cova. Assim diz o Senhor: eu não vou matar leão, eu vou amansar leão. E aqueles que você que achou que na cova iriam te matar, eles vão estar ao teu lado, serão úteis para você. Aquele que você achou que talvez seria o teu inimigo, Deus vai mexer em pessoas e vai mandar socorro de onde você não imagina. Deus muda o clima da cova. Fala, descer na cova é inevitável. Mas te prender lá dentro vai ser impossível. Levante a mão dessa pessoa e fala: vamos inaugurar. Diga alto: vamos inaugurar algo nunca visto no reino da Pérsia. Cova de leões tem porta de entrada, mas a partir de hoje vai ter porta de saída. Assim diz o Senhor. Abraça essa pessoa e fala para ela: resista, porque a tua saída daqui é inevitável. Daniel saiu da cova. Ela saiu. E eu preciso dizer para algumas pessoas: você veio aqui essa noite, o Senhor te trouxe aqui. Armaram muita coisa, muitas pancadas você tomou até hoje. Deus estava olhando e falando: por que ela não me chama? Por que ele não me chama? Só entra na cova e sai ileso quem tem intimidade com o anjo que está na cova, com o Deus que está na cova. Só entra na fornalha e sai sem nem ter cheiro de queimado aquele que tem intimidade com o quarto homem. Só entra na cova e sai intacto aquele que entregou a sua história, a sua vida nas mãos de Deus. E eu não sei há quanto tempo você se distanciou, ou se você nunca entregou sua vida para Deus. Muitas pancadas aconteceram nos últimos anos. Só que Deus manda eu te dizer: eu poupei a tua história, me entrega a ela, porque eu vou fazer você sair dessa cova ainda esse ano, e vou fazer mudar toda a sentença. Eu sou Senhor sobre todas as coisas.